Teleaula Parnamirim. Hoje eu vou começar assim. Isso aqui oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Ai, pessoal, isso aqui é um pouquinho do nosso Brasil. Teleaula Parnamirim está representando, sim, como a nossa educação brasileira deve agir neste momento de pandemia. Sejam de novo todos muito bem-vindos a esta nossa telesala de aula da Teleaula Parnamirim. Estamos aqui novamente com a aula de língua portuguesa. Comigo, professora Nara, e com vocês, queridos alunos do 7º ano. Hoje, como nós vamos dar aula também, nós vamos falar das classes de palavras. Vocês já ouviram falar em classes de palavras? Com certeza. 4º ano, 5º ano, 6º ano, com certeza vocês já ouviram falar em classes de palavras. Mas hoje nós vamos falar daquelas palavras que são variáveis, ou seja, vamos falar daquelas palavras que mudam, que se transformam de acordo com a situação em que ela é realizada. Tudo bem? Claro, para não perder o costume, nós vamos fazer uma retomada da aula passada, da aula anterior. Bora lá? Vocês que estavam aqui comigo, com certeza sabem, viram, lembram que nós falamos de crônica, notícia e reportagem. Lembram? Nós dissemos, questionamos se elas eram narrativas de ficção ou se eram narrativas reais. Mas nós afirmamos sim que os 3 gêneros são 3 gêneros da tipologia narrativa. São 3 textos narrativos. Então vamos relembrar o que nós comentamos? Crônica, nós dissemos na aula passada, crônica, notícia e reportagem são gêneros textuais publicados em jornais e revistas. Então, são textos que são levados a sério. Aquele texto que é ficcional é um texto inspirado no cotidiano. E nós vamos falar aqui sobre ele. Nós dissemos também que crônica, notícia e reportagem são gêneros textuais que pertencem ao grupo dos textos da tipologia narrativa. E o que nós dissemos? Nós dissemos que os 3 textos, esses 3 gêneros, apresentam narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Por essa razão, dissemos que eles são 3 gêneros da tipologia narrativa. O que é que nós dissemos da crônica? Nós dissemos que crônica é uma narrativa ficcional que mistura fantasia e crítica a fatos do cotidiano. Portanto, ela é jornalística e literária ao mesmo tempo. Por que é que a crônica é uma narrativa ficcional? Porque ela tem fantasia, porque ela tem personagens criados. Porém, ela é crítica. E esses personagens criados, eles são inspirados em situações, em fatos do cotidiano. Como são personagens, como é uma história inspirada no cotidiano, ou seja, num fato que realmente aconteceu, a crônica é um texto jornalístico. Porém, como eu posso fantasiar, como eu posso criar personagens, ele tem essa característica ficcional, que é uma característica do texto literário. Então, a crônica é um texto ficcional não real, porém, ele parte da realidade. Tudo bem? Vamos lá. E o que nós dissemos da notícia? Nós dissemos que notícia é uma narrativa jornalística curta de fatos reais e atuais. Dissemos que a notícia tem a função meramente informativa, porque na hora que nós comparamos notícia e reportagem, nós vimos que a notícia somente conta um fato. Ela não é assinada, ela não tem fala de personagens e ela não está lá para analisar. Ela está apenas para informar o leitor. A notícia, ela tem que tratar de fatos atuais. O jornal, ele é muito atual. E o jornal, ele é recheado, maioria das vezes, de notícias. Falamos também da reportagem. O que nós dissemos da reportagem? Que é uma narrativa jornalística longa, de fatos reais, atuais
ou de fatos antigos. Dissemos que a reportagem tem funções descritiva, expositiva, informativa, opinativa e narrativa, já que ele é um texto narrativo. Pela reportagem ser bem maior que a notícia, ela expõe o fato, ela traz a opinião do próprio autor da reportagem e a reportagem, diferente da notícia, ela é sim assinada pelo repórter. A notícia, ela apenas representa o jornal ou a revista em que ela está publicada. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês. Olhem aí a atividade, foquem aí na atividade. Vocês lembram que eu disse que tinha uma reportagem no livro didático de vocês? Isso! A reportagem tem o título Voluntárias Brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima. Ora, os 3 gêneros que nós vimos na semana passada, os 3 textos tratavam de refugiados. Esse texto do Exercitando também trata de refugiados, mas só que é uma outra abordagem sobre o mesmo tema. Então, eu não vou corrigir, logicamente, são 3 páginas, eu vou corrigir algumas questões desse enunciado, dessa reportagem. Tudo bem? A primeira questão do livro de vocês está lá na página 63. Releia o primeiro parágrafo da reportagem e responda. Qual o acontecimento aparece na reportagem, onde ocorreu, quando ocorreu, por que aconteceu e como aconteceu. Essas informações, normalmente, elas estão no primeiro parágrafo da reportagem. Se você leu a matéria direitinho, você encontrou imediatamente todas essas respostas. Então, para a pergunta A, qual foi o acontecimento dessa reportagem que está lá na página 62? A, fala de 2 brasileiras que decidem ajudar venezuelanos refugiados. Opa! Qual foi o acontecimento que está lá na reportagem? A segunda, onde foi esse fato? Ora, B, na Praça Simão Bolívar, em Boa Vista, Roraima. Pode procurar no texto que o leitor está sabendo disso. C, quando foi que ocorreu esse fato? Em março de 2018. Está lá registrado, porque isso faz parte da notícia e da reportagem também. Essas informações, elas precisam estar dentro desses gêneros. Por que aconteceu esse fato dessas 2 brasileiras decidirem ajudar esses venezuelanos? Ora, porque os venezuelanos estavam em condições de extrema vulnerabilidade. Certamente, as moças que ajudaram, elas sensibilizaram-se com a situação e foram lá ajudar. Podem voltar e ler a reportagem que vocês vão encontrar tudo isso que a gente está mostrando aqui. E por fim, como aconteceu? As 2 brasileiras passaram a arrecadar alimentos e a doar aos venezuelanos. Então, isso aí foi um motivo de tanta importância que virou uma reportagem que ocupou 2 páginas do livro didático de vocês. A segunda questão que eu vou corrigir é a questão 4 do livro e ela está na página 64. A. Por que as informações das personagens são relevantes na reportagem? Por que é importante você ver a reportagem e ter informações sobre esses personagens? Vamos ver. Porque caracterizando as pessoas envolvidas, ou seja, caracterizando as personagens, tanto a reportagem quanto a notícia permitem ao leitor fazer conclusões mais exatas da situação que está sendo relatada. Não vai dificultar para o leitor o entendimento. Então, por isso que eles dão essas informações mais completas, ok? E eu vou corrigir como uma terceira questão, é a questão 9, passa a paginazinha lá na 65, diz, o parágrafo 8 refere-se ao depoimento de Bertrand Blanc, escrito em discurso indireto. Eu falei para vocês que discurso indireto é aquele em que o narrador fala no lugar do personagem. Vai lá no parágrafo 8 que você vai ver isso. O que é que a questão pede? Transforme aquele discurso indireto em discurso direto. Então, você que transformou, eu tenho certeza que você fez essa transformação, essa passagem de discurso indireto para direto, você vai perceber que ele ficou assim.
abre aspas, as conexões estabelecidas entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para assegurar a rápida e eficiente integração urbana local de refugiados em Boa Vista. Fecha aspas, vírgula, afirma Bertrand Blank, oficial de emergência da ANURC. No discurso indireto, que você vai rever lá no seu texto, você vê que não existe marca linguística, não existe aspas. O que existe Bertrand Blank diz que, aí ele abre o discurso indireto, porque o narrador vai dizer o que o Bertrand Blank disse. Aqui não, abre as aspas e o próprio Bertrand Blank faz a fala. Terminou a fala dele, fecha aspas. Isso é o discurso direto. Tudo bem? Aqui nós fizemos uma breve correção, porque são 2 páginas, nós não temos tempo aqui para corrigir tudo que foi passado. Mas eu tenho certeza que vocês têm total competência para responderem e saberem o que estão dizendo e respondendo. Tudo bem, pessoal? Então agora vamos começar a aula de hoje, até que enfim essa professora vai começar a aula de hoje. Bora lá? Eita, o slide? Sim, nós vamos estudar as classes de palavras variáveis do português. Por que classe de palavras variáveis do português? Gente, as palavras que fazem a linguagem verbal, as palavras elas se agrupam. E se agrupam em 2 categorias. Aquelas que se transformam, aquelas que mudam dependendo do contexto, e aquelas que são imutáveis, que não se transformam. Aquelas que se transformam são classes de palavras variáveis. Eu digo já para vocês como ocorrem essas transformações. Então, as palavras que são variáveis são todas elas que elas mudam de acordo com o contexto. As classes que são invariáveis, significa não variáveis, são aquelas que, independente do contexto, elas são sempre as mesmas. Tudo bem? Então, nós vamos falar agora das classes de palavras variáveis do português. E por que é importante? Porque nós produzimos textos. Nós produzimos textos diariamente. Professora, eu nunca escrevi, mas você produziu texto. Quando você fala com a sua mãe, quando você fala com o seu irmão, com o seu amigo, sempre você está produzindo um texto. E em cada texto que você produz, você faz uso de todas as classes de palavras. Tenha certeza. Então, o que vocês veem aqui é só reconhecer que classes são essas. Mas vocês sabem usar, eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos lá? A primeira classe de palavra variável de que vocês têm lembrança, porque vocês já estudaram, é o substantivo. O substantivo, professor Nário, de uma palavra núcleo, que tem todas as outras dependentes dela. Então, o substantivo eu chamo de primeira classe variável da língua portuguesa, de um modo geral. Aí a outra classe de palavra variável que está ligada ao substantivo, o artigo. O artigo, ele também muda, mas ele muda de acordo com o substantivo. Outra, adjetivo. Vocês também já estudaram. O adjetivo também sofre mudanças, também é variável, mas muda de acordo também com o substantivo. Existe outra? Sim. O pronome é outra classe de palavra variável que depende do substantivo. A outra, numeral. Quem nunca estudou numeral? Com certeza, todos vocês que estão me ouvindo, estão me vendo, já estudaram numeral. Numeral é independente? Ele varia, mas ele também está amarrado ao substantivo. E temos uma outra classe de palavra que nós falamos lá no enunciado verbal, nós falamos lá na oração, que é o verbo. O verbo também depende do substantivo para sofrer as flexões, para sofrer as variações. Então, hoje nós vamos falar de substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou falar uma a uma o que são essas classes de palavras. Primeiro, logicamente, o substantivo, né? O que é o substantivo? É uma classe de palavras que dá nome
a todos os seres, todas as coisas, tudo que você criar, tudo que você imaginar, vai dar um nome, você está criando um substantivo. Tudo bem? Então, tudo que tiver nome, tudo que for nomeado, mar, lua, saudade, tudo isso é nome de algo, é nome de sentimento, é nome de objeto, é nome de cidade, tudo isso é substantivo, tá bom? Então, substantivo, classe de palavra que dá nome ou que nomeia todos os seres, todas as coisas. Sintaticamente, funciona como núcleo, núcleo do sujeito e núcleo do predicativo, núcleo do objeto que vocês ainda vão ver. Vocês lembram que nós falamos de oração? Sujeito, predicado, núcleo. Pronto. O substantivo dentro da oração, ele tem papel de núcleo, ele tem função de núcleo. A gente chega lá já mais na frente para vocês entenderem. Substantivo é variável, sim. Por que é que ele é variável? Porque ele flexiona, porque ele muda em gênero, número e grau. Isso aí vocês viram no 6º ano. Gênero, quais são? Masculino e feminino. Número, singular, plural. Grau, aumentativo, casarão, diminutivo, casinha. Então, o substantivo, ele flexiona dessas 3 maneiras. Por isso que ele é variável. O substantivo se divide em comum ou próprio, simples ou composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado. E também tem o substantivo coletivo. Aí eu coloquei, a depender do tipo de análise que você vai fazer sobre essa palavra que é substantivo. Se você quer saber se ele representa todos os seres do universo ou seres específicos, você vai dizer se ele é comum ou próprio. Se você vai dizer que ele é formado por uma palavra ou por mais de uma palavra, simples ou composto. Se você vai dizer que ele representa algo de existência independente, ele é concreto. Se ele precisa de outro ser para existir, ele é abstrato. Se ele dá origem a outra palavra, como por exemplo, terra, tem terreiro, terra é primitivo, terreiro é derivado. Verbo é primitivo, verbal é derivado. Então são análises diferentes. E o substantivo coletivo, por exemplo, biblioteca, que tem na nossa escola, é um coletivo dentro de biblioteca, sempre tem muitos livros. Não se imagina a biblioteca com um livro, tá bom? Então, biblioteca é o substantivo que, estando no singular, indica uma quantidade plural. Vocês já viram a turma de uma pessoa? Não, né? Então, turma é um substantivo, sim, coletivo. Mas eu posso dizer que turma é um substantivo simples também? E aí você pode fazer diferentes análises em cima da palavra tu. Tudo bem? O que é o artigo? Essa palavra que depende do substantivo. É uma classe de palavra que determina ou indetermina o substantivo. Quando eu digo eu quero a blusa, você sabe que eu sei de que blusa eu falo. Mas quando eu digo eu quero uma blusa qualquer, tá bom? Sintaticamente, o artigo ele vai funcionar como adjunto. Adjunto não é tão importante, vocês vão ver talvez melhor no 8º ano, não é tão importante como o núcleo, porque depois ela é uma palavra que dentro da oração ela poderia, ela não será, mas ela poderia ser retirada. Ad significa junto, então é uma palavra que está junto de um nome principal, adjunto. O artigo é variável porque flexiona, porque muda em gênero e número. O, a, os, as. E o número, não, o gênero, o, a, uma. E o número, os, a, as. Gênero muda do masculino para o feminino, número do singular para o plural. E o artigo se divide em artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido determina o substantivo, o indefinido indetermina o substantivo, tá bom? Outra, o adjetivo. O que é adjetivo? Classe de palavra que atribui característica, boa ou ruim, ao substantivo. Seja ele qual for, o adjetivo caracteriza esse substantivo. Sintaticamente, ou seja, dentro da oração, funciona também como adjunto. É uma palavra variável porque flexiona em gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Grau nós temos comparativo, temos grau superlativo, aí é diferente do grau do substantivo.
E o adjetivo se divide em simples e composto, primitivo, derivado e o adjetivo passo. Tudo bem? Agora vamos para uma outra classe de palavra variável que também está vinculada ao substantivo, que é o numeral. Ora, numeral é uma palavra derivada. De qual palavra? Isso, que coisa boa! Numeral é derivada de número. Então, numeral já lembra? Número. É uma classe de palavra que atribui quantidade, porque está em aspas, porque não é só isso, ao substantivo. Sintaticamente, também funciona como adjunto. É uma palavra variável, porque muda em gênero e número. Todos eles, até agora, modificam do masculino para o feminino, do singular para o plural. E se divide em numeral cardinal, numeral ordinal, fracionário e multiplicativo. Nós não vamos explorar isso aqui porque, com certeza, eu não tenho dúvida, vocês já viram esse assunto no 6º ano e nós estamos apenas fazendo uma retomada. O pronome. Professora, quem é o pronome? O pronome é uma classe de palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Quando eu digo minha roupa, roupa é o substantivo, minha é um pronome que está acompanhando. Mas quando eu digo eu vou, eu é um pronome que substituiu o substantivo. Sintaticamente, ou seja, dentro de uma oração, ele funciona como adjunto. É variável porque flexiona também em gênero e número. Se divide em pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome interrogativo e pronome relativo. Aí nós vamos chegar lá onde a gente queria, que é o verbo. O verbo, vocês viram lá no comecinho que o verbo também depende do substantivo. Lembram que eu disse nas aulas anteriores que o verbo concorda com o sujeito? Quando vocês forem analisar, vocês vão ver que o sujeito é uma classe de palavra substantiva. Por isso que o verbo concorda com ele. O que é o verbo? É a classe de palavra que concorda com o substantivo, assim como as outras. Agora, observa, sintaticamente, o verbo é núcleo. O substantivo é núcleo, o verbo também é. Só que é núcleo do predicado verbal, lembram? E do predicado verbo nominal, porque o verbo nominal tem 2 núcleos, um deles é o próprio verbo. É a classe de palavra mais variável que existe, pois flexiona, pois muda em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Vocês sabem quantas pessoas existem num discurso? 3. A pessoa que fala, a pessoa que escuta, que ouve, que lê e o assunto. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. São as flexões de pessoa. O verbo concorda com essas pessoas. Tempo, passado, presente e futuro. Número, singular e plural. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E voz, vozes ativa, passiva e voz reflexiva. Os verbos se dividem em regulares, irregulares, anômalos, defectivos, impessoais, unipessoais, abundantes, auxiliares, reflexivos e pronominais. Olha só quanta variação, quanto tipo de verbo existe. E sintaticamente se divide em verbos transitivo, ou se classifica e se divide em verbos transitivo, intransitivo e verbos de ligação. Tudo bem? Então, nós falamos aí das 6 classes de palavras variáveis que existem na língua portuguesa. Existem mais 4 que são invariáveis e nós não vamos comentar sobre elas hoje. O que é fazer uma análise morfossintática? É eu analisar a palavra, somente ela, o que ela é? Ela é um substantivo? Ela é um artigo? Ela é um numeral? E eu analisar também essa palavra dentro de um contexto. Classificar as palavras individualmente é fazer uma análise morfológica. Eu sei se ela é substantivo, se ela é adjetivo, morfológica. É uma análise da palavra isoladamente. Classificar as palavras dentro de um enunciado, dentro de uma frase, dentro de uma oração,
considerando a relação de uma palavra com as outras palavras, é fazer uma análise sintática. Daí nós temos morfossintática. Eu, professora Nara, costumo dizer que as palavras são como atrizes. Dentro da oração, elas assumem um papel e recebem, portanto, outros nomes. Vocês, com certeza, têm atores de preferência de vocês. Eu vou citar aqui, por exemplo, a atriz Giovanna Antonelli. Ela é Giovanna Antonelli, fora das novelas. Porém, quando ela entra numa novela, quando ela assume um personagem, ela recebe outro nome. Então, lá na novela, ela não será Giovanna Antonelli, ela será outra personagem, ela terá outro nome. Assim acontece com as palavras quando elas são analisadas dentro de uma oração. Então, vamos fazer agora os dois tipos de análise, a análise morfológica e a análise sintática. Foquem bem aqui neste exemplo. Este aparelho tem 3 anos de garantia. Veja que eu tenho aqui algumas palavras que constituem essa frase. Vamos analisar primeiro cada palavra individualmente, cada palavra morfologicamente. Foca aqui. O que seria este? Este, separadamente, seria um pronome, ou é um pronome. Aparelho. Aparelho é um substantivo. Tem é verbo, eu tenho, tu tens, o aparelho tem. 3 é um numeral. Anos é um substantivo. De será uma preposição, que é uma classe de palavra invariável, da qual nós não falamos, e garantia é outro substantivo, se você for analisar somente a palavra. Agora, quando eu coloco a palavra em relação com outras, quando eu faço uma análise sintática, aí elas mudam de nome igual as atrizes também mudam. Olha só, este passa a ser um adjunto. Lembra que eu falei que sintaticamente pronome se torna adjunto? Aparelho passa a ser o núcleo do sujeito. O que tem 3 anos? Este aparelho. Mas quem é que realmente tem? O aparelho, núcleo. Tem é um verbo transitivo. Vocês também vão ainda aprender o que é verbo transitivo. Não se estressem, vocês vão aprender ainda, tá bom? 3 é um adjunto. Anos, que é um substantivo, também é um núcleo. Ele vai ser núcleo de um complemento verbal que vocês vão aprender a posteriori, vocês vão aprender também depois. De garantia junto, ele forma uma locução adjetiva e ele passa a ser um adjunto. O núcleo desse adjunto é outro substantivo, núcleo do adjunto. Tudo bem? Então, olha só, quando eu analiso só a palavra, ela tem uma classificação. Quando eu analiso a palavra dentro do contexto, ela recebe outra denominação. Agora, vamos ver aqui, Os meus filhos mais velhos não moram nestas cidades. Alguém está falando de algumas cidades e a mãe ou o pai responde isso. Os meus filhos mais velhos não moram nestas cidades. Eu disse que as palavras são variáveis. Façamos algumas variações nesta frase, os meus filhos mais velhos não moram nestas cidades, e vejamos o que vai acontecer. O que é que eu posso dizer também? O meu filho mais velho não mora nesta cidade. Posso dizer, claro, isso é super normal. Mas eu posso dizer também, as minhas filhas mais velhas não moram nesta cidade. Ou eu poderia dizer, os meus filhos mais velhos não moram nesta cidade. Como eu poderia dizer, o meu filho, a minha filha mais velha não mora nestas cidades. O que é que eu quero que vocês observem? As palavras que se flexionaram. O artigo ele mudou para o masculino, para o plural, para o feminino. Os pronomes também mudaram, substantivo. Mas, que vocês vão ver, mas é um advérbio, viu, que ele não muda. Ele permanece invariável. Aí velho se mudou, não é invariável. Então vocês analisem aí as palavras que mudam, elas sofrem transformações. Morar é o verbo. Pode ficar no singular, pode ficar no plural, pode ficar no pretérito, no futuro. É isso que eu quero que vocês observem, tá bom? Elas mudam sim, elas são variáveis. Aí eu trouxe aqui a frase lá de cima, retomei aqui, só que está no singular, olha só para vocês verem. Lá em cima, nesta cidade. Abaixo, nestas, lá em cima. Abaixo, nesta cidade. Porque ela é flexionável, ela pode mudar. Então, vamos fazer aquela análise morfológica e sintática.
morfológica. Eu vou analisar palavra por palavra sozinha. Os é artigo, meus é pronome, substantivo, mais é um advérbio que não está aqui dentro das classes variáveis, porque ela é invariável, não mudou em nada. Velhos é substantivo, não é outro advérbio, não muda, independente de eu mexer na frase, ela fica igual. Moram é verbo. Nesta é uma mistura da preposição em mais o pronome esta. Em esta a gente não fala. Eu moro em esta cidade. Ninguém fala assim. O que a gente faz? Uma contração. Nesta cidade. E cidade é um substantivo. Esta análise de cima, pessoal, é uma análise morfológica. Palavra a palavra. Aí a professora diz, pessoal, façam a análise sintática da oração. Aí sim, aí você tem que ver o que é que cada palavra representa dentro desta oração. Qual é o papel de cada palavra. Os, que é um artigo, passou a ser adjunto, sintaticamente. Meus é um adjunto. Filhos, opa, é núcleo do sujeito. Filhos não pode ser retirado dessa frase. Mas é um adjunto, que lá na frente vão ver que é um adjunto adverbial. Velhos é o núcleo desse adjunto. Não é outro adjunto. Moram é um verbo intransitivo. Ele é um verbo de ação, ele é um verbo de movimento, é um verbo de situação. Nesta é um adjunto também e cidade é o núcleo desse adjunto. O que é que eu quero falar para vocês aqui, pessoal? As classes de palavras, elas são muito importantes. É lógico, é indispensável a gente conhecer os gêneros textuais, a gente produzir os gêneros textuais. Mas tudo o que nós vamos fazer, nós fazemos, se for na linguagem verbal, com as palavras. Então, eu preciso saber o que eu posso variar, o que eu não posso variar. Eu quero dar nome a alguma coisa, o que palavra eu devo usar. Então, é importante sim conhecer as classes de palavras, é importante sim conhecer a diferença entre análise morfológica, análise sintática, porque no momento de uma produção, às vezes a gente se pega na dúvida e conhecendo facilita muito mais essa produção. Aqui, pessoal, eu vou deixar de novo outro exercício para vocês da página. Não está legal aqui para vocês, mas tá aqui. Nas páginas 20 e 21. Não está legal para vocês, mas está identificado. Então, eu quero que vocês, nas páginas 20 e 21, que fala de classe de palavra, que fala dessas palavras variáveis, de como elas são, eu quero que vocês respondam essa atividade no caderno, porque nós sabemos que o livro é não consumido. Então, nas páginas 20 e 21 do seu LD, livro didático, responda às questões de 1 a 4, que fazem parte do estudo Linguagem do Texto. Tudo bem, pessoal? Então, tudo que nós falamos aqui está contemplado no livro de vocês, tudo que nós falamos aqui também foi fonte de pesquisa. Pessoal, eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, eu estou muito feliz de ter iniciado o dia de hoje, de ter concluído o dia de hoje com êxito, com sucesso, e eu sei que vocês estão aí comigo desde o início. Então, para todos vocês, ó, um beijo enorme. Daqui a pouquinho, eu, professora Nara, vou colocar a minha máscara, vou passar o álcool em gel, assim como vocês também devem fazer sempre, porque só assim a gente pode terminar acabar com essa pandemia e com esse isolamento social. Tá bom, pessoal? Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.